Vocês sabem por que o Bolsonaro deu chilique hoje e ficou xingando o Lula? Porque ele viu o discurso do Lula ontem na Fiesp e ele se borrou completamente. Ele ficou com medo. Vocês viram o discurso do Lula? Bolsonaro ficou com medo porque ele sabe que não tem como ele enfrentar aquilo. Porque o discurso do Lula na Fiesp foi tudo aquilo que o Bolsonaro não consegue falar e também não pode fazer. Não resta mais nada ao Bolsonaro fazer, a não ser se desesperar, a não ser espernear. Porque o Bolsonaro fez tudo aquilo que ele poderia fazer. Agora, para crescer, vai depender dos erros do Lula. Mas vendo o discurso da Fiesp, a margem de erro está muito baixa. Vocês acham que o Bolsonaro ele chilicou hoje por desespero? Se sim, deixe o seu like. E o que você achou desse momento que o Lula está vivendo junto com o Alckmin e do discurso dele na Fiesp? Porque eu, pelo menos, achei muito interessante o discurso, porque o Lula, ele de fato está colocando em prática aquilo que ele pensou desde o início da campanha. Fazer uma campanha de reconstrução nacional e um grande pacto de união nacional. Muitas pessoas estão reclamando do Lula, falando do projeto dele de governo, falando que é um projeto que não tem muitos detalhes. E ele tem explicado isso. Ele falou o seguinte, olha, nós vamos fazer uma reforma tributária. Mas eu não vou fazer uma reforma tributária se eu não sentar antes com todos vocês e pegar e discutir os elementos que precisam ser debatidos. Então o Lula está falando desde o início da campanha e ele tem agora dado demonstrações nesses encontros que ele tem com essas associações que ele quer fazer um governo de todos. Ele quer trazer para as rodadas de discussão o empresariado, o financeiro, o sindicalista, o trabalhador, o político, para fazer juntos discussões. Esse é o mote do governo Lula, do eventual novo governo Lula, que é o que tudo indica, de fato vai ser o vencedor. E ele falou assim, olha, muitos se falam de industrialização, mas nós vamos sentar com vocês e nós vamos discutir qual vai ser o segmento que nós vamos investir, quais são os segmentos prioritários. Então o governo Lula é de fato, ou o projeto de governo do Lula, a campanha é uma campanha de união nacional e por isso que ele trouxe o Alckmin. E o que assusta ainda mais o Bolsonaro é justamente a dobradinha do Lula com o Alckmin. Porque da mesma forma que o Bolsonaro tem demonstrado, principalmente naquela entrevista que ele concedeu ao Flow, que ele vai saber como lidar com algumas questões mais espinhosas, como ele fez em 2014, tanto o Lula quanto o Alckmin também vão saber lidar com as contradições que essa chapa pode surgir de alguns questionamentos. Tanto que o Lula falou na reunião com a Fiesp. O Alckmin no passado, olha, ele me deu muito chute na canela. Alguns até doem hoje, eu coloquei caneleira. Mas não tem importância isso. Porque nós nos unimos, nós nos encontramos para esse grande pacto nacional. E o Alckmin fez ali um discurso que eu tenho falado para vocês, o Alckmin está mirando a presidência da República. Não agora, como vice assumindo o lugar do Lula, mas para 2023, 2026. Se o Fernando Haddad vencer para o governo de São Paulo, o Alckmin vai ser o candidato petista em 2026. Porque o que o Alckmin fez, que colocou ali, falou assim, olha, as reformas que eu fiz no estado de São Paulo, principalmente a reforma da Previdência, só foram possíveis graças às reformas que o Lula fez antes. Então o Lula fazia no governo federal, eu implementava no governo estadual, mostrando um alinhamento, uma sinergia entre os dois, que é uma chapa que fala assim, poxa, é muito natural o relacionamento, a sinergia do Lula com o Alckmin. Muito natural. E eles ficam fazendo tabelinha, jogando um pro outro a experiência que eles têm. Lula como presidente e o Alckmin como governador de São Paulo. Então quando o Bolsonaro vê isso, de fato, ele treme. Você acha que o Bolsonaro bateu dentadura ontem? Se sim, coloque nos comentários e também se inscreva no canal. Vendo todo o discurso na Fiesp, principalmente a fala do Lula inicial, ele conseguiu falar a linguagem de fato do capitalismo financeiro. Porque a Fiesp, apesar dela ser a Federação das Indústrias, as indústrias nacionais hoje, todas elas estão financiarizadas. E o discurso que o Bolsonaro fez na Febraban, um discurso completamente malucado, falando de China, ou de China não, ele nem falou da China, ele falou da Venezuela, falou de Cuba, falou umas bobagens imensas, completamente sem conteúdo. Talvez cole com alguns segmentos do agronegócio, mas não cola com os bancos. Porque logo depois que o Bolsonaro fez todo aquele discurso abobalhado, que eu já fiz comentário, o link vai ficar aqui no card, o presidente da Febraban falou o seguinte, nós queremos estabilidade institucional, nós queremos previsibilidade no capitalismo. Porque hoje, pessoal, o capitalismo financeiro, ele precisa ter estabilidade. Oscilações no mercado, no valor das ações e dos papéis, fazem com que os capitalistas ganhem, tanto na alta quanto na baixa. Só que o capitalismo financeiro, ele quer ter uma certa previsibilidade. Ele pode verificar uma turbulência no futuro. Pode, mas é uma turbulência prevista. O que o Bolsonaro faz é uma instabilidade jurídica e institucional absurda. O Bolsonaro votou praticamente na calada da noite o Auxílio Brasil.
turbinado, que acaba provocando um rombo fiscal. O Bolsonaro deu calote na PEC dos precatórios. E vários outros momentos que provocam instabilidade. E que o Lula iniciou o discurso dele, nós teremos um governo previsível. Não faremos nada na calada da noite e não faremos nada às escuras, não faremos nada às escuras e todas as nossas decisões serão transparentes e em comum acordo com a sociedade. Mostrando transparência, mostrando estabilidade, tudo aquilo que o capitalismo financeiro quer ouvir. Então o Lula já ganhou a elite do capitalismo financeiro. Alguns segmentos podem ainda estar meio ressabiados com ele, mas vendo o discurso do Bolsonaro, que vai participar também da Fiesp, muito possivelmente, porque eles vão chamar todos os candidatos, o Bolsonaro vai falar aquele monte de bobagem que ele fala, aquele monte de asneira, como ele falou hoje para os ruralistas, não dá. Poxa, mais instabilidade, mais problema, Então, isso vendo o Lula falando a linguagem dos capitalistas, claro, faz o Bolsonaro dar aquela tremida, porque mostra para o Bolsonaro que ele não vai conseguir recuperar, pessoal, a elite do capitalismo financeiro. Porque hoje, de novo, o Bolsonaro fez uma nova reclamação a respeito do Manifesto da Democracia. E vocês sabem muito bem, já fiz vídeo inclusive, link vai ficar aqui no card, que a campanha do Bolsonaro já deu como certa que perdeu a elite do capitalismo financeiro. A chance do Bolsonaro recuperar a elite seria com um discurso do Lula atabalhoado, completamente deslocado, mas não é isso que o Lula está apresentando. E se você está até aqui, 6 minutos e 35, claro, se inscreva no canal. Porque tudo que o Bolsonaro pôde fazer, ele fez para tentar virar o jogo. O Auxílio Brasil turbinado, redução do ICMS e todas as estratégias, até colocando a Michelle para atacar os seus concorrentes de um modo baixo, sujo, como eu também já fiz vídeo, link aqui no card. Porque o que ela falou, aquele ataque que ela fez ao Lula é um ataque simplesmente patético. Mas tudo que ele já fez já está pronto. Se ele não crescer, ele vai crescer. Isso é óbvio. Bolsonaro tende a chegar ali nos 37%. 37%, 35%. Mas mais do que isso vai ser difícil. Bolsonaro conta com erros do Lula. Mas o Lula não está cometendo esses erros. E outra. Mas ainda não tem uma definição da economia. Quem pode ser o ministro da economia do Lula? O ministro da economia do Lula, como começa até a circular nos bastidores, pode ser o Alckmin. Pode ser o Alckmin. Saiu, salvo me engano, na revista Veja um antagonista. Que o Alckmin pode ser conduzido para ser ministro da economia do governo Lula. E o Alckmin não vai ser um vice decorativo. O Lula não está falando que vai ser. E eu acredito que não vai ser mesmo. Porque muitos falavam, o Alckmin vai trair o Lula. Eu falei, não, o Alckmin não vai trair o Lula. Tem um portal que chama O Bastidor. Ele traz umas notícias meio do underground, não é uma fonte primária de referência, então eu sempre fico meio com o pé atrás. Segundo essa informação do Bastidor, o Lula tem quase certeza que o PSB irá traí-lo. Porque o PSB votou junto com o Bolsonaro em algumas questões, foi favorável ao impeachment de Dilma, mas o Lula está tranquilo. Porque mesmo o PSB o traindo, ele sabe que o Alckmin não vai fazer isso. Então o Alckmin é um vice muito confiável para que o Lula possa ter ao lado dele, e é claro que isso traz muita gente para ao lado do Lula, e o Alckmin é uma figura que também mostra muita experiência quando fala, já foi candidato à presidência duas vezes, então foi governador de São Paulo, ele fala, ele traz muito embasamento. E isso, claro, obviamente vai desesperar por completo o Bolsonaro. E alguns pontos que eu vi no discurso do Lula, foi um discurso de 2 horas. Eu vou deixar o link agora no final do vídeo para que você possa ver. Vale a pena você ver, porque o Lula já começa a discutir as propostas dele nesses encontros com esses representantes da sociedade civil. Agora a Fiesp, representante das indústrias, ele tinha um evento hoje com o pessoal do varejo, mas ele teve um desconforto estomacal, não sei o que aconteceu, talvez ele não tenha ficado muito bem depois da lapada que o Flamengo deu no Corinthians ontem à noite, então ele deve ter, aí não foi. Mas eu acho isso até melhor do que os debates, tá? Porque os debates, sabe, qual é a sua proposta aqui pro agronegócio, Bolsonaro? O Bolsonaro foi lá e falou, vamos armar vocês. Qual é a sua proposta para a indústria? Então eu acho até melhor isso tudo. Então vou deixar aqui no card para que você possa ver todos esses pontos. E o Lula tocou numa questão que é essencial a respeito do trabalho. O Lula disse que o trabalho hoje, nós temos que discutir essa nova forma de trabalho. Sim, nós precisamos fazer isso, porque o trabalho hoje é um trabalho que está digitalizado. Não a nossa força de trabalho, não o nosso digitalizado no sentido de que todo mundo está relacionado de alguma forma com uma plataforma digital. Nesse momento, eu trabalho para o Google.
mas não sou um funcionário do Google. Eu gero conteúdo para o Google. E vocês, de alguma forma, também trabalham, porque vocês estão aprimorando o algoritmo da plataforma, o algoritmo que foi alterado justamente hoje por conta das idiotices do Bolsonaro. Então, se você deixar o like, ajuda demais, né, nesse momento de instabilidade da plataforma. Mas todo mundo está relacionado de alguma maneira com a plataforma. Alguns mais, como os entregadores de aplicativo. Outros não. Então, há uma necessidade de discutir essa questão nova do trabalho e o Lula pôs essa discussão também hoje na Fiesp. Então um discurso que assim, óbvio que assusta o Bolsonaro. Bolsonaro deve ter ficado batendo queixo, porque é dentadura no caso. Porque por mais que Michelle possa fazer o discurso messiânico dela, na hora do vamos ver ali, com a elite econômica, Bolsonaro perdeu. A elite, Bolsonaro não ganha mais. Vendo o que o Lula fez ontem na Fiesp, é pro Bolsonaro ficar com medo. Porque dessa galera, pelo menos nesse momento, Bolsonaro não tem apoio.